Nesses primeiros vídeos eu falei então sobre o que é a psicanálise, o campo de investigação da psicanálise. Abordei também a questão da psicanálise, o quanto ela se confunde com a própria metodologia, por exatamente a psicanálise ser confundida com a pesquisa do inconsciente. Mas vamos um pouco mais adiante, aprofundar um pouco mais em relação a esse assunto que diz respeito à psicanálise e ao nosso fundador, a Freud, ao guardião, ao pai da psicanálise. Mas é importante destacar que Freud ele não é apenas o pai da psicanálise, ele é o fundador de uma forma muito particular, inédita de produzir ciência e conhecimento. O que quer dizer tudo isso, né? Que o próprio Freud reinventou o que se sabia sobre a alma humana, sobre a própria psique. E seus estudos sobre a vida, sobre o inconsciente, realizados aí ao longo de toda a obra freudiana, de toda essa vasta obra do próprio Freud, são hoje referência obrigatória como base para a formação de novos psicanalistas, para a ciência e inclusive para a filosofia contemporâneas. Então, é possível, de fato, nós deduzirmos que as bases, por exemplo, da continuidade da psicanálise, elas se encontram primeiramente na própria experiência analítica, como apontado pelo nosso fundador, pelo Sigmund Freud, nos textos, bem como na questão da análise leiga, ali já em 1926. Então, o que Freud fala, né, nessa questão da análise leiga em 1926? Ele fala que é importante que através da própria análise pessoal, né, dessa experiência analítica, que a gente se construa. Então, essa formação do psicanalista, que envolve o tripé de formação, a formação teórica e depois a análise didática e a análise pessoal, isso já vem essa recomendação desde a época de Freud, em que ele considera a importância de nós também vivermos essa experiência analítica, de nós também passarmos pela análise pessoal e de nós também passarmos, de uma certa forma, pela análise didática e, quando necessário, pela supervisão. E também tem fatos, por exemplo, na reunião daqueles que se propõem trabalhar os desdobramentos dessa prática nas chamadas instituições psicanalíticas. Isso quer dizer que todo esse espaço no qual o ensino e a transmissão da psicanálise ocupa um lugar privilegiado, porque essas instituições têm um papel muito importante na formação de novos profissionais, porque somos de fato, nós, dentro das instituições, dos institutos de formação de novos psicanalistas, que buscamos dar não só um embasamento teórico, mas também o campo de atuação para a prática, para a clínica, para a análise pessoal, essencial à formação de novos psicanalistas. É claro que, pensando um pouco na amplitude, na complexidade do conceito freudiano do inconsciente, né, e, consequentemente, inclusive da sua invenção teórica, que é a própria psicanálise, tudo isso produziu interlocuções com outros saberes, né, com outras áreas de conhecimento, interesses variados, e todos esses interesses, todos esses saberes, até o momento, veio, de uma certa forma, a ser absorvida aí pelo discurso das massas. É possível que isso tenha sido absorvido pelo discurso da massa. Então, é importante também salientar que, frequentemente, acaba também havendo algum equívoco em relação, né, a esse discurso das massas, por exemplo, naquele jargão famoso, que sempre as pessoas acabam dizendo, né, como Freud explica. Então, tudo aquilo que é inexplicável, tudo aquilo que não tem resposta, Freud explica. Então, de todo modo, a psicanálise hoje ocupa um lugar, ainda que de uma forma equivocada, no discurso social. Então, ela está presente já no discurso social. Então, a fim de compreender o que é a psicanálise, destaca-se, e é importante isso, que a psicanálise é um ramo clínico, teórico, que se ocupa em explicar o funcionamento da mente humana, ajudando a tratar distúrbios mentais, especialmente as neuroses. E o objeto de estudo da psicanálise concentra-se na relação entre os desejos do inconsciente e os comportamentos e sentimentos vividos pelas pessoas. O que isso quer dizer? Que grande parte desses desejos, pulsões, instintos, a gente pode usar a palavra que quiser, mas a palavra mais comum dentro da psicanálise são pulsões,
essas pulsões, essas manifestações do inconsciente, elas acabam afetando os nossos sentimentos, as nossas relações, inclusive trazendo sensações de prazer ou desprazer em função desses sentimentos, dessas emanações que tem a ver com as próprias pulsões. Nós vamos falar sobre as pulsões em alguns próximos vídeos, nas próximas unidades. É isso.